Oi, gente. Vocês lembram de todos aqueles presentes de alto valor que o Bolsonaro recebeu? Pois é, o Trump está indo na mesma medida e, nesse caso, está querendo aceitar um Boeing 747 de luxo, alto luxo. E esse é um caso que me leva a concordar com uma pessoa que eu concordo muito pouco, que é o líder do Senado, um líder democrata do Senado americano, que ultimamente tem sido muito conservador, né? E eu estou muito à esquerda dele, que é o Chuck Schumer, que chamou isso de pura corrupção. E realmente é difícil encontrar um outro nome, né, para isso, né? O presente de avião de luxo a Trump é permitido, o que diz a legislação, né? Ele está cogitando aceitar um avião de luxo de 400 milhões de dólares, equivalente a 2,2 bilhões de reais, da família real do Catar. E aí, se você estivesse perguntando, mas por que a família real do Catar quer dar um avião de luxo para o Trump? Será que tem a ver com contratos que os Estados Unidos têm com o Catar envolvendo armas, envolvendo petróleo, envolvendo outras coisas? Parece bem provável, não é? Existem muitos interesses do Catar nos Estados Unidos. E dar um agrado de 400 milhões de dólares para o presidente dos Estados Unidos, que adoram luxo, que adoram ouro, faz todo sentido. Mas isso tem muita semelhança. Semelhança talvez seja nem a palavra, né? Parece assim uma cópia, né? Claro que o tamanho dos presentes não é exatamente igual, mas enfim, com o que fez Bolsonaro, que também aceitou um monte de presente. A gente sabe, inclusive, que a joia estava querendo vender, o ocultou, toda aquela confusão envolvendo um monte de gente. Até o pai do Mauro Cid foi envolvido nessa, né? O Cid também, né, envolveu um monte de gente. Mas, enfim, o presente do Catar que uniu apoiadores e oponentes do Trump. Porque até mesmo, para vocês entenderem como isso é constrangedor, até mesmo os conservadores, reacionários, neofascistas lá dos Estados Unidos ficaram envergonhados. Ficaram envergonhados. O Ted Cruz foi dar uma entrevista e disse: eu acho que é melhor não aceitar isso aí não. Os outros conservadores começaram a dizer: seria melhor, né, se o Trump não aceitasse um avião de luxo no valor de 400 milhões de dólares, o avião mais luxuoso do mundo, como um presente. Porque não vai ser um presente, isso vai ser um suborno. Mas, enfim, isso é tão óbvio que até mesmo os hiperconservadores lá dos Estados Unidos começaram a chiar. E até colunistas conservadores do Brasil que falam um monte de bobagem, até mesmo colunistas conservadoras como essa Vilma, nem sei pronunciar o sobrenome dela, disse que Trump não deveria estragar bons resultados aceitando avião de presente. Que bons resultados ela está falando, eu não sei, porque o governo Trump tem sido uma verdadeira tragédia, né? As deportações em massa rompendo leis constitucionais, as tarifas, os preços estão prestes a explodir lá nos Estados Unidos, mas enfim, né? Para um reacionário, tudo isso deve estar ok, né? Mas agora o problema é a corrupção óbvia do Trump, né? Que isso não está de acordo com princípios conservadores, né? Seja lá o que isso for o que ela está querendo dizer aí. Mas enfim, eu acho que esses conservadores deveriam estar pensando no Bolsonaro também, que recebeu pelo menos 18 presentes de alto valor de autoridades estrangeiras, né? E esse inventário teve toda aquela história com o Cid, o pai do Mauro Cid, as joias da Micheque e tudo mais. E o povo fala: André, mas será que é corrupção mesmo? Sempre tem essa pessoa. Porque tem gente, quando a gente aponta aqui no canal que ninguém faz doação para campanha, que isso daí é investimento, que quando alguém doação pode ser coisa pequena, tipo 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais, isso é doação, né? Quando o empresário coloca 200, 300, 400 mil reais, isso antes de falar do pessoal que coloca milhões, viu?
Mas o pessoal que coloca uma quantidade significativa na casa dos 1.000, sabe? 100 mil, 200 mil. Isso já não é mais doação. Isso é investimento. Você está comprando influência, contratos, facilidades, acesso, um monte de coisa. E sempre tem gente que diz assim, mas o cara deu dinheiro, mas não significa que ele controle o deputado, ou o senador, ou o presidente. Eu não sei o grau de ingenuidade das pessoas, mas infelizmente eu vou ter que explicar. Quando uma pessoa faz uma doação dessa, quando ela liga para o escritório, você pode ter certeza que o político atende, que o pessoal que está no escritório passa para o político, e que se esse doador dizer, olha, eu gostaria que você tirasse essa legislação, ou eu gostaria que você colocasse essa legislação, você pode ter certeza que, sabendo que esse pode ser um doador no futuro, esse político serve ao seu doador. O doador, entre aspas, que eu prefiro chamar o nome de investidor, é o dono daquele mandato, sabe? E assim como esses doadores ou investidores compram políticos, esses presentes têm muitas evidências de ter comprado muita coisa em termos de influência. E olha só esse caso. O governo Bolsonaro vendeu refinaria da Petrobras abaixo do preço de mercado, aponta a auditoria da CGU. O relatório apontou fragilidades no processo de venda conduzido pela Petrobras da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, né? Que foi vendida por um valor muito, muito, muito menor, né? Ela teve uma venda de 1,6, mas ela foi estimada em mais de 3 bilhões. Em mais de 3 bilhões. Ou seja, ela foi vendida a preço de banana. E olha só que coisa interessante. A Polícia Federal está dizendo que vai investigar se a venda de polo de refino tem relação com presentes recebidos por Bolsonaro em viagem aos árabes. Porque a empresa vendeu a refinaria, né, um mês depois do Bolsonaro ter feito uma viagem oficial aos Emirados Árabes. E foram os mesmos Emirados Árabes que compraram a refinaria abaixo do preço de mercado. Que coisa interessante, né? E aí eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham que um avião de luxo de 400 milhões de dólares do Catar compra? O que será que o Trump está vendendo com isso aí? E aí o pessoal diz assim, mas André, por que isso acontece? Por que esses políticos da extrema-direita aceitam esses presentes e se vendem assim? É só porque eles não têm princípios? É só porque eles são hipócritas e corruptos? Porque o Trump ficou falando dos presentes que a Hillary e o Bill Clinton recebiam? E é verdade que os democratas receberam presentes e assinaram contratos extremamente suspeitos, mas ele tem teto de vidro, porque o Trump fez a mesma coisa. Mas por que isso? É simplesmente uma questão de caráter? Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Sabe por quê? Porque, na verdade, é uma coisa mais profunda. E é por isso que é importante compartilhar esse vídeo e ver esses vídeos até o final. O que está por trás disso é que a direita, ela tem, e a extrema-direita em especial também, ela tem um desejo fundamental pelo poder e para servir o grande capital. Ela serve aos interesses, como eu disse, dos seus investidores, daqueles que financiam a campanha. Ou seja, eles estão acostumados a fazer o serviço da galera que tem a grana. É a estrutura dos partidos de direita premiar os políticos que sempre conseguem receber e adquirir mais dinheiro dos investidores. Portanto, o processo de seleção de lideranças na direita é um processo de seleção de quem se vende melhor, mais e com mais frequência para os ricaços e para a galera que está colocando dinheiro. O processo seletivo, ele seleciona pessoas dentro dos partidos de direita que melhor fazem o serviço da classe dominante e dos mais ricos.
Então, quando você tem essas pessoas, é claro que tem gente da esquerda que se vende também, gente de partido de esquerda, mas gente de partido de esquerda, eles sempre serão menos, será sempre a exceção, você sempre vai ter uma quantidade menor por um motivo meio óbvio, que as lideranças da esquerda não são selecionadas com base no critério de servir aos interesses da classe dominante. Aliás, quanto menos de esquerda o partido é, mais o número de vendidos terá. Porque quanto menos de esquerda for, mais suscetível vai ser ao processo de sedução pelos investimentos da classe dominante. Então, os partidos de direita puro sangue, eles têm quase a totalidade dos seus políticos comprados, né, pelos interesses do grande capital e da classe dominante. Eles foram selecionados para isso. Eles ganharam disputas internas, esses políticos, com outros. O político que tenta ir pela direita e não se vende, ele não ganha dinheiro suficiente para competir e ele não se elege. O Trump enganou um monte de gente nos Estados Unidos dizendo: eu já sou bilionário, eu não vou me vender. Eu coloquei dinheiro na campanha de vocês e comprei esses políticos que estão aqui. E ele ganhou a eleição com esse discurso. Mas era uma mentira. Porque o Trump também se vendeu, mas no caso dele, no mercado imobiliário, vendendo a imagem dele, vendendo a imagem de um homem de negócios que, se alguém examinasse, faliu cassinos até mesmo em Atlantic City, que é uma cidade ligada a jogo. O cara conseguir falir um cassino em Atlantic City é um caso, é um case, né? Como diria o outro, de fracasso exemplar, né? Deve estar precisando fazer um brainstorming para tentar entender como é que uma pessoa pode fazer isso. Então vocês entenderam? A direita não é um acidente essas pessoas de direita serem tão descaradas em aceitar esses presentes de óbvia corrupção e estarem querendo lucrar e ganhar o deles e vender as joias e tal. Não! Porque o processo que leva eles lá é um processo que seleciona pessoas que têm características a colocar os parentes na política. É um processo que tende a colocar pessoas a colocarem funcionários fantasmas, a ganharem dinheiro com peculato, que a gente chama aqui no Brasil de rachadinha, né? Sempre no diminutivo, diminuindo o roubo do dinheiro público. É esse processo. E espero que nesse vídeo eu tenha ajudado a abrir algumas mentes. E se vocês entenderam isso, eu peço que vocês compartilhem, divulguem, se tornem membros se gostarem muito do que a gente faz aqui. Ou quem sabe, manda um pix para andretj@terra.com.br ou faz um dos nossos cursos cujos links estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.